Pessoal, quando estudamos a árvore da vida ou o mapa cabalístico, a principal dificuldade que vem é entender essa simbologia complicada, é entender esses nomes que parecem, né, coisas de outro mundo. Mas quando vamos aprofundando nesses estudos, vemos que não é uma coisa tão difícil, né, de se entender. Então, no vídeo de hoje, nós vamos estudar, né, a conexão que se dá com a segunda Sefirá, que é chamada Rokhma, com os dois no tarô de Thoth. Vai ajudar na interpretação das cartas e poderá evitar aquele problema muito grande entre os tarólogos, né, que é a decoreba, né? Aqui a gente entra num nível de profundidade, onde o significado vai se revelando e conectando com o que cada sefirá representa. Então, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos estudar agora como a segunda sefirá Rokhma se conecta com essas cartas aqui, que é chamada Os Dois no Tarô de Thoth. Então, antes de iniciarmos, meu nome é Carlos, sou responsável pelo canal Escola Hermética de Tarô e sejam muito bem-vindos a essa nova aula. Então, pessoal, para entendermos Rokhma, precisamos colocá-lo dentro da posição correta da árvore da vida ou do mapa cabalístico, né? Rokhma é a segunda sefirá, está localizada no pilar da severidade, que é o pilar masculino, que é a força ativa de todo o universo. De outro lado, como contraposição ou como princípio de polaridade, encontra-se a sefirá Bina. Bina é o princípio feminino, o princípio receptivo, que vai se conectar a Keter. Essa conexão entre Keter, Rokhma e Bina, isso é chamado pelos cabalistas de triângulo supremo. Essas sefirás, essas forças primevas não podem ser invocadas por rituais mágicos, mas você pode se tornar um com elas. Então, para entendermos a simbologia, vamos para o nosso mapa, né? O nosso mapinha, a nossa colinha, para facilitar o entendimento e não esquecer nada. O símbolo de Rokhma, aqui está em inglês o Wisdom, mas o Wisdom na verdade é sabedoria, é a força criadora do universo, faça-se a luz. Então, o Rokhma, como simbologia, ele representa o cetro ereto de poder, o falo dos gregos e o linga no tranta, né? Rokhma tem muito essa relação com a sexualidade, mas quando entendemos a sua dimensão espiritual, veremos que a sexualidade é só uma parte do que Rokhma representa. E recapitulando, Rokhma não é apenas um símbolo sexual, mas um poder dinâmico de todo o universo. Eu gostaria de destacar que, diferente da feminilidade, que é uma força estática, latente ou potencial, até que seja estimulada pela força dinâmica, Rokhma se manifesta e ocorre sempre em sua polaridade. E de outro lado, quando verificamos essa energia, ela também está presente nos animais que se acasalam, como o gato no cio para atrair seu parceiro, a cauda aberta do pavão. Não é do gênero masculino, mas tudo que indica força para agir. A mulher que age em prol de seus ideais e realizações. É o pai de família que luta para sustentar a casa. Então, Rokhma, quando estudamos nessa perspectiva, ele não pode ser visto como profano ou sujo. Ele é algo divino e sagrado. É por isso que muitas ordens esotéricas observavam a magia sexual de uma outra perspectiva. Ou seja, que até nos instintos sexuais mais primitivos você consegue enxergar um pedaço dessa energia divina agindo. Então a sexualidade foi usada muitas vezes para criar formas mágicas de conexão entre forças, né, diferentes, como o positivo e o negativo. Rokhma também é aquele ato, né, o ato de pensar, da força ativa do pensamento. Então, Rokhma está em tudo. É a energia que faz o sol brilhar, né? Então, quando vemos essa simbologia, aquela questão da energia sexual que é baseada no Tantra, é justamente para indicar a força primeva que está por trás disso. É Rokhma agindo em tudo. E as características essenciais de Rokhma, recapitulando como força dinâmica, é o impulso puro que faz tudo começar, é o empurrão inicial da criação. Ele não tem forma física, é energia bruta antes de virar qualquer coisa.
é aquela energia canalizada, por exemplo, a margem de um rio, onde que o rio passa, que ele está sendo canalizado, passando por sua direção. É a força da cachoeira que canaliza a água onde que vai cair, em direção às suas pedras. Poderia representar, ou dar um outro exemplo também, né, de um raio laser. Rockman não é um cano, mas ele é somente a canalização dessa força por onde passa, né? E de outro lado temos Rockman como um estímulo cósmico do universo. Tudo que te move, que te anima, que te inspira e que te dá força de agir vem daqui, vem da força potencial de Rockman. Rockman está em tudo. Tudo que é vinculado à ação, à força de agir interna é Rockman. Rockman é uma polaridade em potência. Ele contém a semente de ambos os polos, o masculino e o feminino. É na sua conexão com o Bina que vai dar origem a todas as formas. Então, por enquanto, ainda a forma não se manifestou, vai se manifestar quando Rockman entra em contato com Bina, e de Bina gera a criação de todo o universo. Essa visão face a face é interessante porque é uma experiência direta do divino tão intensa que queima até o ego, ou seja, você não pode ver Rockman diretamente. É como se você olhasse diretamente para a luz do sol. A primeira impressão é que você não vai conseguir ver Rockman diretamente. É uma força muito poderosa. Então o que você pode ver? Como se fosse o símbolo de um pôr do sol. Aí você começa a entender o sentido de Rockman. Então Rockman não é um deus pessoal, ele não é uma pessoa com vontades. É uma lei cósmica. Então você não pode invocar Rockman, mas você pode se tornar Rockman, manifestando como a energia de Rockman. E nesse sentido, pessoal, gostaria de trazer um esclarecimento sobre o perigo da visão direta com Rockman, né? Ninguém pode ver a face de Rockman e sobreviver. Precisamos de véus, né, como símbolos, ritos, meditações, para nos aproximar dessa força sem sermos destruídos. Rockman é como se fosse aquela fornalha nuclear. Vendo a força de Rockman, você será destruído, a força direta de Rockman. E tem alguns símbolos na mitologia, como Semele, né, que viu Zeus e foi queimada viva. O ego não suporta a força pura de Rockman. E o próprio cristianismo trata naquela questão de Moisés, né, que viu o reflexo. Você pode ver que é o reflexo e não a visão direta. A face teria sido fatal para Moisés. É o fogo que queima, né, aquela energia bruta que destrói o despreparado, né, o eu despreparado. Então, pessoal, os ritos que conectavam a Rockman, embora eles não tivessem conhecimento do seu ritual, mas a força em si, o culto em si, já estava embutido, né, a força primeva de Rockman, que eram as bacanalhas, né, a dança do vinho, do êxtase, da incorporação da força divina, que eram realizados muitos no períodos gregos e romanos. Então, um dos aspectos também de Rockman é a lei da polaridade. Essa lei da polaridade ela está em potência, em ato, é binária em ato, equilíbrio dinâmico, e algo importante que eu vou dizer. Porque em potência, verificamos que Rockman contém os polos masculino e feminino. E dentro desse polo, a alma em si, ela é considerada bissexual em essência. Então, aquelas brincadeiras que o pessoal fala que nós possuímos um lado masculino e feminino, isso aí dentro da esfera do mapa cabalístico é considerado o princípio, né, da semente de Rockman, né, em sua polaridade, tanto em forma feminina quanto em forma masculina. E dentro dessa perspectiva, verificamos que a evolução nos leva a uma androginia espiritual. É interessante que os homens e as mulheres de hoje estão cada vez mais parecidos uns com os outros, né? Os homens próximos a uma criança, ou seja, aquela forma onde a criança tem a cabeça grande, né? Porque isso é justamente a cabeça, um formato maior, indica a consciência e a evolução espiritual. De outro lado, quando vemos aqui trazendo aqui a essência, né, e em ato de Rockman, ele atua sempre como um polo ativo, já disse isso anteriormente, é uma força que impulsiona tudo. E Bina, que a gente não tratou de Bina, que muitas vezes quando estudamos Rockman com Bina, um ajuda a explicar o outro. Bina é o que recebe a força primeva de Rockman. Bina é o pilar feminino, é o pilar em ato, ele é receptivo, feminino, a forma que recebe e molda a força primeva de Rockman. Tudo está em equilíbrio dinâmico, né? É a dança dos opostos que gera a criação. E algo importante que queria destacar é o mito de Príapo,
que era o culto que praticavam os gregos antigos, que ele, na verdade, representa a força inferior de Rockman em sua polaridade, né, como sexo apenas físico. E o 2 de copas, né, pessoal? No tarô de Tote, o 2 de paus, por exemplo, como é que se conecta, né? Antes de iniciarmos essa parte aqui dos 2 no tarô, eu queria voltar aqui na esfera cabalística, segunda Sefirá. Não se preocupe com o nome, né? Porque as pessoas dizem que o correto é falar Cabalá, embora a pronúncia não nos interessa, porque o que está em jogo aqui é entender todo o mapa cabalístico e de outra perspectiva também o estudo ele é voltado à Cabala do Ocidente. Então, como característica disso, dizemos Cabala e a pronúncia seguindo da forma que desejarmos. Queria deixar bem claro que Rockman, no seu princípio de forma, no seu princípio espiritual, Rockman se manifesta como energia pura, como força pura. Mas como há um princípio de polaridade, no plano físico, tudo que é força pura no plano espiritual, no plano físico se torna material. E no material, Rockman tem que se manifestar em equilíbrio. É por isso que todas as cartas do tarô, principalmente as cartas 2 do tarô, ela não vai representar a força primeva de Rockman, mas vai representar a força da polaridade de Rockman no mundo material, que é sempre cartas de harmonia. Então Rockman se conecta com os 2, na verdade, em processo de harmonia. Crowley, ao desenhar ou pedir para Frieda Harris desenhar as cartas, pediu para desenhar que representasse Rockman como tudo em harmonia. Então, quando voltamos aqui, vemos o 2 de pau, que se representa a dualidade, a força, né? A força primeva, o impulso, mas um impulso sempre tem uma limitação. Os doses tibetanos aqui indica bem essa força, né? A força bem sutil de Rockman em equilíbrio. Para entender o 2 de paus, colocamos ele no elemento fogo. O mundo das emanações é o mundo de Atis e Lut, que é o mundo espiritual, para indicar bem a força de Rockman e também a vontade criadora com o ambiente, né? De outro lado, a gente tem o 2 de copas, que simboliza sempre uma carta de equilíbrio, como a gente já disse, Vênus em peixes, né? São 2 golfinhos aqui, tudo em harmonia, para representar a força de Rockman no plano emocional. E só para destacar aqui, é o elemento água, no mundo brilhar emocional, e também é uma atração mútua entre 2 polos em harmonia. Uma carta dessa aqui é voltada para o equilíbrio espiritual dentro do plano emocional. De outro lado, só para destacar, o 2 de espadas. O 2 de espadas é que é do elemento ar, o mundo de Etzirá, que é o plano mental, a clareza e paz na tensão. Aqui está a carta aqui, 2 de espadas. Você pode ver que são as tensões entre o positivo e o negativo em sua essência. São 2 grandes forças que estão em harmonia. E aqui a gente vê a flor de lótus. Essa flor de lótus aqui representa, na verdade, o equilíbrio entre a tese e a antítese. A síntese que a Bina ainda não chegou, nós vamos falar em outros vídeos. Tirar essa carta um pouquinho para ficar mais fácil de entender. A gente vem, volta novamente aqui. E o 2 de ouros, né, que é a carta de mudança, ela se caracteriza no elemento terra, é o mundo de Asiá, mundo físico. A vida material se move com paciência e ritmo. É uma carta que indica, tá vendo a mudança? Um plano sutil do branco com o preto vai indicando que é a manifestação do espiritual em matéria. As cores são mais claras aqui em um polo e vai se tornando mais escura, como se explicasse justamente essa mudança. Agora, recapitulando, o Rockman com os 2 se manifesta em equilíbrio, porque no plano material, esse impulso, essa força ativa, ela só pode se manifestar em sua polaridade, em sua harmonia, por isso que todas as cartas foram desenhadas assim. Então os 2, na verdade, representam a força primeva de Rockman. E quando nós estudamos com essa perspectiva, nós temos um ganho basicamente profundo, entre aspas, né? Porque quando você verifica essa possibilidade, você vê que os 2, na verdade, não são apenas um simples 2, mas eles estão conectados, né, com um mapa cabalístico, um mapa da árvore da vida, que vai deixar ou transformar suas tiragens em um conhecimento mais profundo, onde você só tem a ganhar, porque você sai daquela decoreba das cartas e identifica agora Rockman
se expressando nos dois, ou os dois se expressando em Rockman para representar todo esse sistema que compõe ou explica a origem do universo. Então, os dois eles representam o entendimento de Rockman. Por isso que o tarô, na verdade, sempre foi utilizado na Cabala para meditações, né, espirituais e de evolução, em qual nível de consciência que você está. Porque se você pegar o mapa da árvore da vida, ele é como se fosse um mapa onde ele te indica caminhos, e te mostra em qual estado, em qual nível de consciência o senhor está. Um aviso sutil seria esse. Os dois não mostram a força explosiva de Rockman, já tinha falado, mostram a força em equilíbrio, a força bruta de Rockman, que é destrutiva. Aquele mito de Semele, né, que a gente já tinha comentado. Rockman seria a fornalha, né, aquela fornalha nuclear. O que a gente pode ter é uma conexão indireta com Rockman. Tentar manifestar Rockman na sua força primitiva e não invocar Rockman. É como se a gente se espelhasse na força como Rockman conduz o universo em sua forma criadora. Assim como eu quero, por exemplo, criar um projeto novo, eu estou agindo em Rockman. Assim como eu quero escrever um livro, a força primeira para escrever um livro, aquele que me dá impulso, é Rockman agindo. Assim como eu acordo cedo para ir trabalhar, esse ato de acordar é a força primeira de Rockman atuando. Então, recapitulando tudo isso que foi trabalhado aqui, Rockman ele representa a força primeira que se conecta com os dois em sua polaridade harmoniosa. E no próximo vídeo nós vamos analisar como se dá a relação da terceira Sefirá, que é Biná, com os três, e como é que se dá a criação da forma entre ambos. Então espero que vocês tenham gostado, me digam o que achou dessa conexão de Rockman com os dois, e te vejo no próximo vídeo. Obrigado a todos.